E aí, tudo joinha com você? Vamos para mais uma aula, completando agora semelhança de triângulos. Hoje a gente vai ver alguns exercícios resolvidos abordando o assunto do último vídeo, que foi semelhança de triângulos. Esse assunto aqui, ele tem exercícios que são fáceis de resolver, tem outros que são um pouquinho mais cascudos, mas é tudo treino, né? A gente sabe, alguns alunos têm mais facilidade para perceber algumas relações, outros têm mais dificuldade. Quem tem mais dificuldade é quem precisa treinar mais, porque a matemática é igual um esporte, né? O batedor de falta, ele consegue bater bem uma falta quando ele treina bastante. Depois que ele treina, ele bate na bola com uma facilidade tremenda. Uma bailarina, ela consegue realizar aqueles passos que poucas bailarinas conseguem depois de muito e muito treino. Com a matemática também é assim. Quanto mais a gente treina, mais relações a gente percebe, mais regularidades a gente percebe e a gente consegue resolver os exercícios cada vez com um tempo menor de resolução. Então vamos lá. Vamos começar com os mais fáceis para depois ir para os mais cascudos, né? Esse primeiro exercício aqui, ó, ele diz o seguinte no enunciado: as figuras abaixo nos mostram pares de triângulos semelhantes. Então já está afirmando no enunciado que em cada um dos itens aqui, eu tenho A, B e C para resolver, em cada um deles os triângulos são semelhantes. Então eu já sei que eles são semelhantes. Calcule x e y em cada um dos casos. Então vamos para esse primeiro caso aqui, ó. Eu tenho o triângulo ABC maior e o triângulo A', B', C' menor. Eu tenho uma indicação de ângulos, não está colorida a impressão, mas eu tenho um tracinho nesse ângulo aqui, um tracinho nesse. Significa que esses são os ângulos iguais. Aqui eu tenho dois tracinhos nesse, dois tracinhos nesse. Esses são os ângulos iguais. E eu tenho três tracinhos aqui, três tracinhos aqui. Então esses são os ângulos iguais. A partir desses ângulos iguais é que eu vou identificar os lados correspondentes em cada um deles. Então como é que ficaria? Esse lado aqui, do um tracinho para o dois tracinhos, é correspondente a esse aqui. Então eu tenho a primeira fração que eu vou criar, que é o 18 sobre y. Igual. Como os triângulos são semelhantes, existe proporcionalidade entre os lados correspondentes. Dois tracinhos para três tracinhos nesse, dois tracinhos para três tracinhos nesse. Então fica 12 sobre 9. Igual. Três tracinhos nesse para um tracinho nesse. Três tracinhos para um tracinho. Então, x para 18. Então, ó, 18, 12 e x, 18, 12 e x, os lados do triângulo maior ficaram sempre em cima. Y, 9 e 18, y, 9 e 18, os lados do triângulo menor ficaram todos na parte de baixo. Agora eu vou resolver sempre com duas frações, não com as três ao mesmo tempo. E eu preciso pegar a fração que está completa, que tem o numerador e tem o denominador. Então eu vou começar trabalhando com essas duas frações para calcular o y e vou terminar com essas duas frações para calcular o x. Montando a regrinha de 3 para calcular o y. Fica 12 vezes y é igual a 18 vezes 9. 18 vezes 9 vai dar 90. 10 vezes 9 dá 90 e 8 vezes 9 dá 72. 90 mais 72 dá 162. O 12 que estava multiplicando passa para o lado de cá dividindo. 162 dividido por 12 não vai dar uma divisão exata. Nós vamos simplificar o mais que dá para simplificar aqui, ó. 162 dividido por 12. Aqui vai dar 1. Sobra 4. Aqui vai dar 2. Sobra 6. Põe um zero, põe uma vírgula, vai dar 5.
Então dá 12,5 o tamanho do y. Y mede 12,5. Calculei o y, vamos calcular o x agora. Para calcular o x, agora eu vou pegar essas duas frações aqui, ó. Alguns alunos acabam percebendo algumas regularidades. Olha aqui, ó, o que eu tenho de regularidade que encurtaria o caminho para mim aqui, ó. Se são proporcionais essas duas frações, o que aconteceu aqui de transformação vai acabar acontecendo aqui também, ó. E a transformação que aconteceu na parte de baixo é o 9 vezes 2 dá 18. Então, se a parte de baixo foi multiplicada por 2, a parte de cima também vai ser multiplicada por 2. E 12 vezes 2, eu vou ter um x igual a 24. Então, eu já sei que a resposta é essa. Ah, professor, eu não entendi isso aí não. Então, você faz a regrinha de 3 completa. 9 vezes x é igual a 12 vezes 18. 12 vezes 18 vai dar 10 vezes 18, 180. 2 vezes 18, 36. 180 mais 36 vai dar 216. Passa o 9 dividindo, e se você fizer essa divisão, você vai ver que o resultado vai ser 24. 219 dividido por 6 é 24. Então aqui em cima eu resolvi por um caminho mais simples, mas dá para resolver pela regrinha de 3 também. Então se você perceber essas regularidades aqui com facilidade, já pode ir por um caminho mais simples. Se você não perceber, desenvolve a regrinha de 3, você chega no mesmo resultado. Vamos para o segundo? Olha aqui, ó. Esse aqui ele tem uma diferença em relação ao anterior. Qual é a diferença? Os triângulos são semelhantes, que estava já indicado no enunciado. Só que eles não estão na mesma posição. Um está de ponta cabeça em relação ao outro, né? Então eu aconselho você, para identificar os lados correspondentes sem se confundir, que você sempre tenha os triângulos na mesma posição. O que isso significa? Esse aqui para mim vai ser o triângulo 1, esse aqui para mim é o triângulo 2. Então eu vou redesenhar o triângulo 2 e vou deixar ele na mesma posição do triângulo 1. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Daí, as letrinhas que indicam os vértices aqui, lembrando que isso aqui é um rascunho, não precisa estar do mesmo tamanho desse aqui. Eu só tenho que trazer essas medidas aqui, 4, 8 e y, para a posição correta aqui. Então vamos começar colocando os vértices D, C, B. Por que o B vem para cá? Porque o B do outro triângulo está do lado direito. Então o B desse triângulo também tem que ficar do lado direito. Então de B até C, mede 8. Então o 8 vem para cá. De C até D, mede 4. Então o 4 vem para cá. E de D até B, mede Y. Então o Y vem para cá. Agora fica mais fácil de eu perceber a regularidade. Ó. O lado AE dividido pelo lado correspondente a ele no outro triângulo, que é o lado DC, vai ser igual ao lado EB dividido pelo DB. E vai ser igual ao AB dividido pelo CB. Montei as 3 regrinhas de 3. Agora vamos resolvê-las para determinar o valor de y e o valor de x. Eu vou trabalhar com essas duas frações para y, depois eu vou trabalhar com essa primeira fração e com aquela última para determinar o x. Então, ó, 2 vezes y é igual a 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12.
E esse 2 que estava multiplicando o y passa dividindo o 12. O valor do y, então, é 6. Vamos agora determinar o x. E daí eu falei que eu vou pegar a primeira fração com a fração do x. Para determinar o x. 2 sobre 4 é igual a x sobre 8. Olha a regularidade de novo aparecendo aqui, ó. Daqui para cá, o que aconteceu? De novo, multipliquei por 2. Então, daqui para cá, para calcular o x, basta eu multiplicar por 2. E eu vou chegar à conclusão que o x vale 4. Se você não perceber essa regularidade, você resolve a regrinha de 3 inteira. Fica 4 vezes x igual a 2 vezes 8 e você vai chegar também no x igual a 4. Vamos para o terceiro exemplo. Olha aqui, ó. De novo, os triângulos são semelhantes porque o enunciado já diz isso, mas eles não estão na mesma posição. Então eu vou manter um deles e vou redesenhar o outro. Nesse caso aqui eu vou redesenhar o triângulo menor na posição do triângulo maior. Então, se eu estou desenhando na posição, ele fica assim. Aqui é o de 2 risquinhos, aqui é o de 1 risquinho e aqui é o de 3 risquinhos. De 1 risquinho para 2 risquinhos vale y, então o y vem para cá. De 2 risquinhos para 3 risquinhos vale x, então o x vem para cá. De 1 risquinho para 3 risquinhos vale 3, então o 3 vem para cá. Agora os dois estão na mesma posição, os dois triângulos aqui, o 1 e o 2. Agora a gente monta as frações com os lados correspondentes. Então eu tenho correspondente aqui o 6 com o y, o 10 com o x e o 9 com o 3. Então, eu tenho 3 frações, mas eu sempre trabalho com 2. Então eu vou trabalhar com a última fração e a primeira para determinar y. E depois a última com a segunda para determinar x. Então determinando y. Fica 6 vezes 3 e y vezes 9. Então 9 vezes y é igual a 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. O 9 que estava multiplicando passa dividindo. O y então vale 2. 18 dividido por 9 é 2. Vamos agora determinar o x. Fica 9 vezes x é igual, 9 vezes x é igual a 10 vezes 3. 10 vezes 3 é 30. O 9 que estava multiplicando passa dividindo. Isso não vai dar uma conta exata. Ou você deixa a resposta na forma de fração, mas daí tem que ser uma fração irredutível. 30 nonos é igual a 10 terços. Ou você faz a divisão e deixa a resposta como número decimal. Aqui vai dar uma dízima periódica. Então você pode deixar essa dízima periódica desse jeito ou desse jeito aqui. 3,3 com o tracinho em cima do segundo 3. Está resolvido os 3 primeiros exercícios. Aqui eu tenho um tipo de exercício envolvendo semelhança de triângulos. Vamos ver outro tipo agora?